Anne Oliveira, chefe da Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Tenente Coronel. Nos ouve? Bom dia, Lígia. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Estou ouvindo bem. Vocês me escutam? Perfeitamente, que bom. Bom, a gente estava falando aqui agora do tempo, né? E a nossa maior preocupação ainda tem sido com os incêndios aqui no estado, né? Como é que está a situação hoje? Bem, vocês fizeram uma contextualização muito boa desse ambiente, né, desse clima que a gente tem passado aí, de baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas. A gente teve recentemente aí essa massa de ar frio chegando, mas à medida que ela vai se dissipando, as condições da estiagem voltam a níveis críticos. E semana passada a gente acompanhou a questão de vários pontos de combate aos incêndios florestais. A nossa estrutura estabelecida aqui em Mato Grosso do Sul, ela foi voltada para grandes incêndios, até mesmo chegando um deles, a BR-262, e com a chegada da frente fria, diminuiu um pouco a temperatura, porém as nossas equipes continuaram nesses pontos. Muitos deles estavam fazendo combate mesmo durante a precipitação, porque a chuva não foi considerável em vários pontos do Pantanal. Inclusive, ao norte, mais a divisa com o estado do Mato Grosso, não houve precipitação. Então, mesmo com essa massa de ar frio que está pela região ainda e se dissipando, as nossas guarnições continuam em combate, porque a gente tem a característica aqui na região de incêndios em troncos de árvore, incêndios em subsolo por conta do solo de turfa. Isso, nós comentamos isso ontem, inclusive nesses incêndios que tivemos aí há dias atrás, árvores imensas vieram ao chão por conta dos incêndios e ali a brasa continua, né? Mesmo com a chuva, no meio do tronco tem brasa, né? Sim, eu acompanhei algumas atividades ali na região de Miranda, do Salobre, inclusive o incêndio ameaçou aquela comunidade ali na semana passada. E naquela região mesmo chovendo, nossas equipes estavam ali diretamente no combate a esse incêndio, que agora, novamente, com a queda da umidade relativa do ar, tende a ficar intenso. Hoje nós temos 5 pontos de combate e monitoramento a incêndios florestais no Pantanal. Onde são esses pontos de combate? A gente tem 2 pontos no Nabilec, na Inhecolândia, o monitoramento ao norte do estado, lá na divisa com o Mato Grosso. Tem 2 pontos ali que estão ainda em território mato-grossense, mas as nossas equipes estão em bases avançadas. Certo. E à medida que tem os acessos, eles atuam, inclusive no estado vizinho. A gente atua em conjunto para evitar esse incêndio se alastrar. E ali na região de Miranda, aquele incêndio ainda continua latente na região. A gente não desmobilizou as nossas equipes de Miranda para atender aquela região. Hoje, qual que é a atual estrutura que vocês têm nesses combates aí? A gente continua com aquele grande contingente de aeronaves, a Força Nacional também está junto, Força Aérea, além do nosso pessoal aqui do estado, o pessoal de fora permanece no Pantanal? Sim, hoje nós estamos no dia 135 da Operação Pantanal 2024, aqui em Mato Grosso do Sul. Nós somos 543 combatentes mobilizados. Aí entra Corpo de Bombeiros daqui do nosso estado. A gente está com o auxílio da Força Nacional, com bombeiros também de vários estados. Equipe do estado do Paraná, que vieram de bombeiros. Está vindo mais bombeiros do estado de Sergipe. Nós temos também a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, FAB. Chegamos a ter 22 aeronaves à disposição para transporte e combate.
Mas para você ter uma ideia, semana passada, naquele incêndio ali da região do Salobra, a gente não conseguiu nem fazer o ataque combinado com as aeronaves de combate a incêndio, porque a coluna de fumaça era tão densa que não dava visual para essa atividade. Então Nossa. foi um combate diretamente com as nossas equipes de solo. E é uma situação muito perigosa, porque a gente já passou nessa temporada mesmo, situação dos nossos combatentes ter que pular no meio do açude, porque o vento é Traz as acima de chamas. 50 Uhum. quilômetros por hora e traz a chama para cima dos Uhum. combatentes. Sim, e o fogo cerca, né? Eu já estive acompanhando como jornalista um incêndio no Pantanal há alguns anos e a gente estava assim numa situação de segurança e realmente de uma hora para outra entram rajadas de vento, o fogo vai te cercando, né? Então, Justamente. nós chegamos numa baía onde a gente conseguiu se abrigar numa baía e nós conseguimos, porque a gente também correu risco naquela vez. Então, eu tenho noção assim do risco que é isso, é muito perigoso. E vocês não tiveram ninguém das equipes feridas este ano? A gente teve pequenos incidentes, né, Hum. de pequenas queimaduras, mas teve essa situação de perigo iminente e às vezes a gente pensa também só na questão do combate ao incêndio propriamente dito, mas a gente se depara com animais silvestres também, que é um Uhum. outro risco para os nossos combatentes. O Claro. terreno é muito acidentado, então pode ter outros acidentes em decorrência das atividades de combate. Você conhece bem essa dinâmica. A gente tem o fogo aí caminhando numa linha de 40 quilômetros em apenas 24 horas. Isso é uma dinâmica Nossa. extrema de combate a incêndio. E esse registro de 40 quilômetros em 24 horas ocorreu quando? Foi na última semana, quando antes da frente fria chegar no nosso estado, esse incêndio ele teve essa dinâmica por conta das rajadas de vento que a gente registra Uhum. acima de 50, 60 quilômetros por hora. Então ele se expande muito rapidamente. A gente tem registros, inclusive, de redemoinhos de fogo, que é outra Isso. problemática das nossas atividades. Uhum. E aí vem a outra preocupação, que é às vezes a resistência de algumas comunidades em deixar as suas casas, né? Porque vocês têm essa noção de que o vento chegando, ele vai atingir, pode atingir algumas residências, ribeirinhos, inclusive, mas as pessoas às vezes não acreditam e elas querem ficar dentro de casa, né? Então, isso é outro agravante, né? Para vocês terem que convencer as pessoas a deixarem os locais, né? A gente entende toda essa preocupação dos locais, porque é o lugar onde eles vivem. A gente sabe que a cultura pantaneira ela é muito enraigada, mas numa situação de emergência a gente precisa trabalhar mais essa questão junto à população, à comunidade local, porque é um perigo extremo. Por mais que a gente tenha experiência em combate aos incêndios, as mudanças climáticas estão tornando esses eventos cada vez mais críticos. Essa semana a gente tem acompanhado que não é só aqui no Brasil, isso é uma tendência Uhum. mundial, a Grécia aí também ardendo em Sim. chamas, é uma outra problemática. Uhum. Nós temos eventos assim, chamados de eventos naturais, por conta de clima extremamente seco, em várias partes do mundo. É que para a gente aqui, a gente não tinha isso tão próximo da gente em grandes proporções, né? Então assusta mesmo. E aí eu quero saber o seguinte: como é que vocês estão agora com a estratégia para esses próximos meses, porque a gente sabe aí que até setembro, outubro, até chegar a temporada de chuva novamente, serão meses talvez mais críticos do que os já enfrentados nessas últimas semanas, né? Qual é a estratégia? Se vocês já mudaram o plano que havia em função do que ocorreu mais cedo esse ano? Na verdade, a gente inicia o planejamento do ano seguinte durante a temporada do ano anterior. Então, já com as informações do Centec, no mês de setembro do ano passado, a gente começou a fazer esse planejamento. E a fase de resposta pelo planejamento inicial era somente finalizar no dia 25 de novembro. Porém, a tendência é que, se permanecer esse cenário, a gente estenda a nossa
estrutura da Operação Pantanal até fevereiro de 2025. Porque a gente tem um exemplo de novembro do ano passado, 2023, que foi um novembro totalmente atípico. Para você ter uma ideia, novembro de 2022, nós tivemos 62 focos de incêndio, focos de calor registrados. Em novembro de 2023, que foi ano passado, foi um período extremamente crítico, foram mais de 1.800. Então, é um crescimento vertiginoso desse indicador. Então, a gente já está preparado, a estrutura, ela permanece, tanto que mesmo com essa chegada da frente fria, a gente não retraiu nenhum e estamos estruturando mais reforços para os próximos meses. E existe alguma parceria neste momento, por exemplo, com a Bolívia? Porque a gente sabe que do lado de lá, o fogo passa para cá, né? Como daqui para lá também. Existe alguma parceria nesse sentido? O nosso governador esteve na Bolívia na semana passada, dentro dessa discussão, né? É uma questão, né, de limites ali de fronteira, mas esse ano, como um trabalho preventivo, o Corpo de Bombeiros ali na cidade de Corumbá ofertou uma capacitação de combate a incêndio à Armada Boliviana. Então, não é de agora que a gente está preocupado com essa questão da fronteira. A gente já trabalhou preventivamente nessas ações. Então, militares da Forças da Armada Boliviana, da Prefeitura também municipal, dos municípios ali próximos à fronteira, em Corumbá, participaram dessa capacitação. Então, a gente tem essa vivência e está proporcionando, na medida do possível, né, das questões diplomáticas entre Brasil e Bolívia, tem uma preocupação. E também estabelecemos bases próximos à fronteira que facilitam o acesso no caso desses incêndios ultrapassarem esse limite. Nós temos uma outra área em Mato Grosso do Sul que, quando vem a temporada de seca, também são registrados grandes incêndios, que é no sul do estado, né? A região lá próxima à divisa com o Paraná. Como é que está o trabalho? Temos base naquela região também montada para evitar que os incêndios se propaguem? É o Parque das Várzeas, se eu não me engano, que temos por lá, né? Olha, bem lembrado, nós estamos, inclusive, ontem entrou um chamado para o combate na região de Naviraí. Então, nós temos unidades operacionais. Quando a gente fala de Operação Pantanal, a gente, na verdade, tem um olhar para os 3 biomas aqui em Mato Grosso do Sul. E, claro, tem um período de estiagem que fica mais intenso, mas a gente combate incêndios florestais no nosso estado o ano inteiro. E não só naquela região também, né? Não só por causa do Parque das Várzeas do Rio Iviema, que a gente tem ali, mas pelo contexto da região também, mesmo sendo propriedades privadas. A gente tem no Cerrado também a preocupação com o Parque Estadual das Nascentes do Taquari. Então, nossas atuações em todo o território sul-mato-grossense. Porém, as condições de acesso e combate nos outros biomas é mais fácil. O Pantanal tem pouquíssimas rodovias. Quando está em locais que dá navegabilidade, a gente ainda tem esse tempo de deslocamento. Tem locais que a gente não consegue acessar por conta das turfas, né? Então, assim, a dinâmica no Pantanal acaba sendo mais difícil. Mas incêndios florestais a gente combate no estado de Mato Grosso do Sul inteiro. Mas especificamente ali na região do Vale do Ivinhema, vocês têm alguma base fixa lá ou ainda não? Como que está a situação lá? Temos na cidade de Naviraí, que atende o parque, tem na própria cidade de Ivinhema. A gente tem um plano de acionamento. Quando excede a capacidade de resposta de uma unidade, é acionado outra. Então, a gente também tem corpo de bombeiros em Nova Andradina, em Fátima do Sul, que eles reúnem as guarnições para dar o combate. E nos parques também a gente realiza ações preventivas. Antes mesmo desse período, a gente foi em cada parque e fez ações preventivas de reconhecimento de área, de fortalecimento de aceiros. Então, é uma atividade contínua que a gente executa. Bom, para a gente encerrar,
Tenente Coronel, eu acho importante voltarmos a falar sobre a importância da conscientização das pessoas nas áreas urbanas, né? Porque os incêndios nas áreas urbanas normalmente são provocados por pessoas que vão lá num terreno, num resto de lixo, enfim. E nós já tivemos aqui, nesses últimos meses, grandes incêndios em terrenos aqui em Campo Grande, tirando os bombeiros de outras atuações para isso especificamente. Então, desnecessário isso, e eu acho que vale o alerta aqui até para manter esses terrenos limpos também nessa época, né? Justamente, não só em Campo Grande, nas demais cidades do estado, mas, claro, Campo Grande tem essa preocupação aí por ser uma grande região. Lembrando que você pode ter a estrutura que for, se você não tiver a consciência de cada cidadão que a preservação do meio ambiente é responsabilidade de todos, essa dinâmica vai permanecer. E a gente sabe que as consequências aí é muito mais do que um dano à flora, à fauna. Ela também traz consequências à saúde pública. São diversas doenças respiratórias que podem ser agravadas com a fumaça, por exemplo. A fumaça indo para vias públicas pode causar acidentes, como a gente já registrou em anos anteriores, inclusive com vítimas fatais. Exato. Então, a pessoa que está com aquele isqueiro, fósforo na mão, pensando em queimar o seu lixo, limpar o seu terreno, tem a responsabilidade, tem a ciência dessa responsabilidade que está com vidas em suas mãos. Esse é um apelo de todos nós que temos essa consciência. E quem souber aí, quem estiver presenciando alguém, que faça a denúncia, né? Que ajude aí vamos fazer um grande movimento aí para evitar tudo isso, né? Olha, eu conversei aqui com a chefe da Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a Tenente Coronel Tatiane Oliveira. Muito obrigada, viu, por disponibilizar. Eu sei que o seu tempo é precioso, mas por disponibilizar aí essa atenção aqui para a CBN Campo Grande, para a gente levar um pouco mais de informação aí ao nosso público. Eu que agradeço, é muito importante esse espaço para a gente mostrar o que a gente está fazendo para a população e a população também ter consciência das suas responsabilidades. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Bom trabalho, viu? Obrigada.